Vamos abrir a nossa Bíblia, ouvir a palavra do Senhor essa noite. Livro de Gênesis, capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 11. Quem não achou, está aqui em cima. A Bíblia diz assim, ó. Tá ouvindo aí, João? Tá? Amém. Diz assim, ó. Vou ler aqui na minha, vocês acompanham aí. Está um pouquinho diferente. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entendam a linguagem que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada de todos os moradores da terra. E dali os espalhou para o mundo inteiro. Amém, queridos. Todos nós já ouvimos falar um pouco da Torre de Babel, algo, né, para quem está no berço evangélico, já ouve desde criança. A Bíblia vai dizer, né, que eles pegam ali, de um determinado momento da sua chegada ali, né, no Oriente, chegam ali e falam assim: vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma torre. Em vez de quebrar pedra é muito mais difícil. Vamos fazer tijolo, pega o barro aí, queima ele, coloca ele lá, né, no sol, espera ele secar e depois a gente vai construindo a cidade. E a Bíblia vai dizer que o povo falava a mesma língua. O povo falava as mesmas palavras. E aqui a gente observa que a cidade era uma só, o povo era um só, falava a mesma linguagem. E nisso eles tiveram um grande resultado. E o próprio Deus vai dizer aqui, ó, versículo 6. Assim o Senhor disse: essa gente é um povo só e todos falam a mesma língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Olha só, quem está dando testemunho do que está acontecendo aqui é o próprio Deus. Quem está falando aqui é o próprio Senhor. Ele está falando o seguinte: que aqueles que falam a mesma língua, ninguém pode parar. Se o marido fala a língua da mulher, a mulher fala a língua, né, do marido, e os filhos falam a língua dos pais, a casa fica em harmonia. Se o pastor fala uma palavra
e a liderança na mesma palavra, a igreja fica na mesma harmonia. Então a gente observa que o propósito da unidade, ela vem de Deus. A questão aqui, então, pastor, por que eles pararam de fazer e por que Deus parou? Porque o propósito era errado. Deus, ele foi e interviu porque o propósito não era dele. E quando o propósito não é de Deus, não adianta. Se o propósito for de Deus e a igreja tiver em unidade, a família tiver em unidade, que adianta? O marido quer comprar um carro, a mulher quer fazer a casa e o dinheiro é pouco. O que vai acontecer? Se fizer a casa, tem briga. Se comprar o carro, tem briga. Não vai ter o quê? Unidade. Não vai ter o quê? O avanço da família. Tem que ter um equilíbrio, tem que falar a mesma língua. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode fazer isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Irmãos, você que é homem, você que é mulher, você tem que contar o teu sonho todo dia para o teu esposo, todo dia para a tua esposa, para que quando ele chegar, ele não venha assustar e nem trazer o quê? Briga, maldição. O propósito tem que vir com alegria. Então, às vezes, o menino tem um sonho de ser um cantor, ser um pastor. O marido tem um sonho, né, de fazer algo, só que a esposa não está sabendo. Aí o que vai acontecer? Quando chegar, vai ser bênção? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Irmão, se a família estiver forte, a igreja vai estar forte. Se a família estiver unida, a igreja vai estar unida. Porque Jesus, quando foi para a cruz, você vê o que ele passou antes. Passou por humilhação, passou pelo deserto, foi tentado por Satanás, em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Mas Jesus não perdeu o quê? O propósito. Ele tinha um propósito. E qual era o propósito? O propósito era cumprir a vontade do Pai. E que vontade era essa? Jesus teve a incumbência de trazer o pensamento de Deus para o povo. Jesus teve a incumbência de trazer o pensamento do próprio Deus para a igreja. Para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor, mas é fogo consumir. Depende de onde você vai semear. Depende do que você vai fazer. Então Jesus veio com esse propósito de trazer o pensamento de Deus, de trazer os propósitos de Deus. Por isso ele passou por luta, provações, humilhações, não desceu da cruz, poderia ter descido, mas se ele fizesse de repente uma das suas vontades, de repente ele não, naquele momento, uma das suas vontades de falar assim, poxa, eu não fiz nada disso, não preciso ir para a cruz. Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Muitas das vezes, para que haja unidade, nós precisamos matar a nossa vontade. Porque é mais importante o propósito. É mais importante a missão de Deus. É mais importante do que a nossa missão como homem terreno. Se os teus planos vai atrapalhar o teu casamento, vai atrapalhar o teu ministério, pode ter certeza, irmãos, esse plano não é de Deus. Pode ter certeza, Deus não está nesse negócio. Deus não vai deixar você unir, você casar, você estabelecer um ministério para depois perder tudo. Então nós precisamos avaliar. Ah, mas é a minha vontade. Mas é a vontade de Deus? Que vontade é essa que só um sai ganhando? Que vontade é essa que só um vai sobressair? Deus, quando abençoa, Ele abençoa você para você abençoar outras pessoas. Até para o povo receber o batismo com o Espírito Santo. A gente estudou isso aqui de manhã. Atos 1,14. Todos estavam unânimes, orando, suplicando. E o Espírito Santo veio sobre a igreja. Todos. Não era um, não era dois, não eram três. Eram todos. Todos estavam unânimes. E se a gente for só um povo, falar só uma língua, irmãos, nada vai poder nos deter, porque a Bíblia diz que operando eu,
quem poderá? Irmãos, eu digo para você, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará se Deus estiver na tua vida. Se Deus é por nós, quem será contra? O problema é o homem cair na mão de Deus. Você só vai cair na mão de Deus e só vai se afastar de Deus se houver entre você e Deus uma pessoa. Quem? Satanás, trazendo o quê? O pecado. Se ele estiver ali, ele te afasta de Deus. Mas se ele não estiver nesse meio, você tem um relacionamento com Deus duradouro. Você pode cair 7 vezes você vai se levantar. Você pode tropeçar, mas ali não será o teu fim. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que vai falar conosco todo momento. Meu filho, não faça isso, não faça aquilo. E às vezes o ser humano, ele quer prevalecer a sua vontade. Quando ele prevalece a sua vontade e coloca os princípios de Deus para trás, aí ele cai. Aí ele cai. O problema, irmãos, não é você expulsar demônio, não é você fazer a obra de Deus com intensidade, com medo de que Satanás, ele, tenha você ali como foco, porque Deus está te garantindo. O problema é quando você cai na mão de Deus. Ninguém te tira. Não tem pastor, não tem mestre, não tem bispo, não tem papa, não tem cardeal, não tem ninguém. Deus é soberano. Deus, ele é o nosso Deus. Mesmo quem não tem Deus, irmãos, Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Não tenha vergonha de falar que é o servo do Deus vivo dentro da tua escola. Não tenha vergonha de falar dentro do teu trabalho que você adora um Deus todo-poderoso. Porque esse Deus, ele pode mudar a minha e a tua vida a qualquer momento. O que eu preciso fazer? Estar em comunhão com Deus. Aceitar os seus propósitos. Aceitar as suas correções. Muitas das vezes as correções de Deus doem. E por doer, a gente não quer, irmãos, se render. A gente não quer se expor. A gente não quer tirar, aquilo que está dentro de nós com medo de alguém saber. Então, esse povo aqui, da Torre de Babel, queria fazer uma torre muito grande. Uma torre muito grande. E com essa torre, eles queriam o quê? Ficar famoso. E ficar só ali naquele lugar. Mas o propósito de Deus era que todos se espalhassem. O propósito de Deus aqui não era que eles ficassem ali. O propósito de Deus aqui era que eles se espalhassem. O que ele fez? Mexeu aonde? Na linguagem do povo. Você imagina, um povo não se entende com o outro, o que eles vão fazer? Abrir. O nosso propósito aqui é ganhar almas para o Senhor. Mas para ganhar almas para o Senhor, nós precisamos de unidade. Nós precisamos de comunhão. E Satanás, ele quer mexer sempre na comunhão da igreja. Ele sempre quer mexer na comunhão com o povo. Ele quer mexer na harmonia. E toda vez que ele mexe, alguém sai prejudicado. E nesse alguém, sempre o mais fraco. Sempre o mais fraco espiritual. Aqueles que falam assim, poxa, fulano chamou minha atenção, não vou mais para a igreja. Irmão, você tem que ser feliz quando o líder chama a sua atenção. Porque quando ele chama a atenção é porque ele ainda acredita em você. Porque quando ele não acreditar em você, ele não vai chamar mais a tua atenção. Ele não vai chamar mais a sua atenção. E isso é um problema. Porque você vai achando que está fazendo a coisa certa e chega lá na frente e cai. E às vezes cai e não tem ninguém para levantar a sua mão. Por quê? Porque você está achando que está fazendo a coisa certa. Deus, ele vai nos dar, muitas ilustrações no decorrer da Bíblia acerca da unidade. E os benefícios da unidade, irmãos, entra a lealdade,
entra o amor e entra o perdão. Para que haja uma boa unidade, tem que ter lealdade, amor e perdão. Sem lealdade, sem amor e sem perdão, não há unidade. Porque entre um casamento, olha só, entre um casamento sempre vai haver divergências. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas no final a gente precisa o quê? Se acertar. E dentro de uma igreja, nós somos uma família, vai haver divergência. Mas nisso vai precisar trabalhar o quê? A lealdade, o perdão, o amor, a todo momento. E o líder, o discípulo, aqueles que trabalham no ministério, muito mais. Muito mais. Porque os discípulos estavam do lado de Jesus. Tu imagina quando Pedro falou: Satanás, sai de perto de mim. Aí Pedro tinha que fazer o quê? Largar tudo e ir embora. Pô, tô do lado de Jesus, ele me chama de Satanás, vou largar, vou embora. Imagina quando ele falou: tu não gosta nem de orar, rapaz, vou embora. Já pensou nisso? Mas é o que Pedro disse: para onde eu vou, se só tu tem as palavras de vida eterna? Teve que trabalhar o quê? Perdão. Teve que trabalhar o quê? Lealdade. Teve que trabalhar o quê? O amor. Se você não trabalhar a lealdade, o perdão e o amor, irmãos, você não vai vencer em nenhum lugar. Você vai entrar no trabalho e a primeira vez que te chamar a atenção, sabe o que você vai fazer? Vou sair desse trabalho. Você vai começar um projeto social e a primeira vez que o plano der errado, sabe o que você vai fazer? Vou sair. Se não tiver problemas para resolver e você não souber enfrentar, você nunca vai crescer. O segredo do crescimento é muitas das vezes se reinventar a todo momento, independente das circunstâncias. Se você não se reinventar, você cai. Você imagina no meio dessa crise, dessa pandemia, aqueles que não trabalharam com online, quebraram. Muitos tiveram que trabalhar com online. O setor de serviço já trabalha há muito tempo, por meio de telefone, de muitas coisas. Mas quem trabalha com venda, sofreu. Conheço um que sobreviveu. Estava na mão de Deus, porque o resto sofreu. E isso, irmãos, serve para a igreja. Quantas igrejas fecharam? Quantos casamentos acabaram? Quantas famílias pereceram? Porque não souberam trabalhar a unidade, o perdão e o amor. Para que haja comunhão, unidade, precisa trabalhar essas áreas. Perdão, lealdade e o amor. Pastor, como é que eu faço para trabalhar isso? Irmãos, tem que haver renúncia. É muito importante isso. Precisa haver renúncia. Cristo renunciou, Paulo renunciou, os discípulos renunciaram para um propósito. Nós precisamos renunciar na nossa vida para o propósito. Eu abri um negócio, vai dar tudo certo. Se você não renunciar, meu amigo, pode ter certeza que vai dar problema. Você vai ter que renunciar ao seu tempo, você vai ter que renunciar aos seus gostos, você vai ter que renunciar à sua viagem. Eu vou crescer ministerialmente. Você vai ter que orar mais, você vai ter que buscar mais, você vai ter que sair mais, você vai ter que ouvir coisas que você não quer. Propósito. Muitas das vezes quem ouve mais coisa que não quer é o pastor. Porque se eu falar tudo que está na minha cabeça, irmão, eu acho que não fica nenhum na igreja. Vai estar eu pregando aqui, a pastora Milene e Mariana sentado no banco.
Muitas das vezes a gente tem que calar. Muitas das vezes a gente precisa ouvir e pensar. Vou responder essa pergunta só daqui a 20 dias. Eu preciso pensar como responder. Não é fácil. Para que haja o quê? Unidade. E às vezes a pessoa ouve o negócio, vou falar, vou desabafar, vou não sei o quê. Não é assim. Pastor, mas Jesus quebrou tudo, chamou Pedro de Satanás. Irmãos, só nesse momento. Mas você vai ver Jesus o quê? Perdoando. A mulher adulterou, ele perdoou. Você vai ver Jesus o quê? Curando aquelas pessoas que estavam o quê? Com feridas, hemorragia. E isso para a época era consequência de pecado. Jesus trabalhava sempre com a unidade. Jesus trabalhava sempre com lealdade. Jesus trabalhava sempre com amor. Só que nem sempre, irmãos, nem sempre, Jesus ele trabalhava com a repreensão. Mas o que é isso? Repreensão em amor. Porque às vezes você não chama a atenção da pessoa e você sabe que ela está indo para um caminho de morte. E você sabe que ela vai cair e vai quebrar. Ela vai se precipitar. Sabe o que é isso? Ela vai para um caminho o quê? De morte. E quando ela vai para esse caminho de morte, se você não chamar ela e repreender em amor, sabe o que ela vai fazer? Vai cair e vai dar trabalho. Nós precisamos olhar para a missão e esquecer um pouco da nossa vontade. Sabe por quê, irmãos? A tua vontade ela é muito importante, mas de repente a tua vontade não vai contar nada no céu. De repente a tua vontade, quando for queimada, para saber se a tua obra é de ouro, se é de prata, se é de palha, quando trouxer ao fogo, você vai saber se é a tua vontade ou se é de Deus. Porque a maioria das nossas vontades são obras de palha. Mas quando a vontade é de Deus e nós fazemos a vontade de Deus, ela começa a se refinar. É prata, é ouro e vai ser contado na balança de Deus. Não adianta edificar a casa na terra se não edificar no céu. Porque a Bíblia vai dizer, não os ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem comem. Mas ajuntais tesouro no... Sabe qual é o tesouro? Que tesouro é esse? Como ajuntar esse tesouro? Esse tesouro se chama tempo. Não há oferta melhor que o tempo. Não há tesouro maior que o tempo. Todos nós temos um tempo limitado na terra. E não adianta fazer torre para querer ser reconhecido por homens. Nós precisamos é fazer altares diante de Deus. Momento de intimidade, comunhão com o Senhor. E muitas das vezes nós precisamos ali, tá firme. Você sabe que o marido, vai correr para a cama. Você sabe que a mulher vai correr para a cama. Eles querem ver televisão ali embora. Aí o que você faz? Espera aí, gente. Vamos aqui para a parte melhor. Vamos orar. Vamos entregar o nosso dia ao Senhor. Vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Se for preciso, se for possível, irmãos, pela manhã. Entrega um momento ao Senhor. Um momento que é de intimidade, comunhão e amor. Senhor. Se a gente não consegue fazer isso com a nossa casa, com a nossa família, como a gente vai fazer isso com a igreja? Precisamos ter esse momento na nossa casa. Precisamos ter esse momento. Para você que está aqui e nunca participou de uma célula, irmãos, você não sabe como isso ajuda a trazer a comunhão dentro de casa. Fica muito mais fácil. Já tem uma célula dentro da minha casa, já faço já lá na sexta-feira. Mas os outros dias da semana é mais fácil ainda. Por quê? Já tem uma batida de oração, comunhão. E muitas das vezes são as pequenas coisas que está faltando na minha e na tua vida para que Deus possa o quê? Soprar o teu ministério, soprar na tua vida financeira, soprar na tua família. Porque a prosperidade de Deus não é só em uma área não, é em todas as áreas. Não adianta você ganhar muito dinheiro aqui e perder ali. Não adianta.
Não adianta você ter um bom ministério e em casa todos os filhos desviados. Não adianta. A prosperidade de Deus, ela precisa vir em todas as áreas. E Deus sempre levanta um na casa para começar a obra. Porque se esse um cair, irmãos, toda a casa cai. Se ele não quiser, às vezes Deus tem que levantar outro na casa. Às vezes é um filho. Alguém na casa tem que se disponibilizar para que Deus salve a família. E nós precisamos ser essa porta de entrada para que a nossa família, a nossa torre, não seja uma torre terrena apenas, mas que seja uma torre espiritual. Que seja uma torre que vai levar o legado para a eternidade. Que a nossa torre venha servir de ponte para levar outras pessoas a conhecerem Jesus. E muitas das vezes, a minha vontade, a tua vontade, vai ter que ficar de lado. Porque o que Deus quer? Que a gente carregue a cruz de Cristo. Carregue a cruz em amor. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas vão te olhar como bobo. Mas quando a prosperidade chegar na tua vida, vão apontar para você e vai dizer: esse aí é homem de Deus. Aquela dali é a mulher de Deus. Deus é sobre a vida dele. Pode não falar, mas por dentro estão falando. Estão falando o que Deus fez na tua vida, como você chegou e como você está hoje. E às vezes vão querer ser teu amigo. E você nem sabe. Porque Deus, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.